O que dói mais? Ser traído por um estranho ou pela própria família? Existe um limite para quanto desrespeito alguém pode engolir em silêncio? Eu sou o Nobre do Reddit, e a história de hoje é sobre a diferença entre parecer perfeito e ser funcional. Imaginem passar 18 anos sendo o filho perfeito, notas impecáveis, trabalhando desde cedo, responsável por tudo e zero reconhecimento. Enquanto isso, sua irmã ganha carros caros, viagens para a Europa e perdão eterno para cada crime que comete. Você aceita porque família é família, certo? Errado. Quando os pais deste jovem decidiram cancelar a festa de aniversário de 18 anos dele no último momento para poupar os sentimentos frágeis da filha, algo nele simplesmente quebrou. Ele simplesmente foi embora de casa, e a família descobriu da pior forma possível, o que significa perder alguém essencial. Essa não é uma história sobre vingança. É sobre o momento exato em que a ficha cai, e você decide que merece mais. Peguem uma pipoca e uma bebida, porque o drama vai começar. Esta história é longa, mas o desfecho que aconteceu há um tempo atrás foi tão satisfatório que eu tive que compartilhar. Aviso justo, isso fica bem sombrio, mas minha família mereceu. Além disso, desculpe por quaisquer erros de gramática. Ainda estou bastante emocional com tudo isso, embora já tenham se passado 2 anos. Tenho 20 anos agora, sou homem, mas esta história começa quando fiz 18 anos, 2 anos atrás. Minha irmã Brittany tem 24 anos, e tem sido a criança de ouro da família desde o nascimento. Estamos falando de uma síndrome de princesa em estágio total aqui. Do tipo que faz as pessoas em restaurantes encararem quando ela dá ataques de birra. Crescendo no subúrbio de Phoenix, nosso pai, Kenneth, é dono de uma empresa de construção de médio porte especializada em casas personalizadas. E minha mãe, Linda, trabalha como corretora de imóveis para uma daquelas firmas de alto padrão que vende casas de milhões de dólares. Combinados, eles faturam cerca de $220 mil por ano. Portanto, éramos solidamente de classe média alta, com uma casa grande em um condomínio fechado, piscina no quintal e garagem para 2 carros. Todo esse cenário do sonho do Arizona deveria ter sido suficiente para que ambos os filhos tivessem vidas boas, certo? E errado. Brittany aprendeu cedo que lágrimas e acessos de raiva lhe davam tudo o que queria. Estou falando de colapsos em escala total que deixariam uma criança de 2 anos com inveja, jogando-se no chão, gritando até o rosto ficar vermelho, ameaçando se machucar se não conseguisse o que queria. Quando eu tive idade suficiente para entender o que estava acontecendo, o padrão já estava gravado em pedra. Ela ganhou uma BMW novinha em folha no seu aniversário de 16 anos, branca metálica, com rodas personalizadas que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Enquanto isso, eu ganhei a velha caminhonete de trabalho do meu pai com 200 mil milhas, pontos de ferrugem e um rádio que não pegava. A disparidade não era sutil. Ela recebia uma mesada mensal de $3.200 durante seus 6 anos de idas e vindas na faculdade. Enquanto isso, eu trabalhava 25 horas por semana em uma academia local apenas para pagar gasolina, roupas e materiais escolares. Quando Brittany quis redecorar seu quarto pela 3ª vez em 2 anos, minha mãe e meu pai gastaram $8 mil em móveis de design de alguma boutique aleatória. Quando pedi ajuda para comprar um notebook básico para minhas aulas do ensino médio, eles me disseram para aprender responsabilidade financeira. Quando ela quis ir para a Europa por um mês com suas amigas de faculdade, eles cobriram todo o custo de $6 mil sem piscar. Quando eu quis participar de um acampamento de liderança que custava $200, disseram que o orçamento familiar estava apertado naquele mês. Os exemplos eram infinitos e enfurecedores. Brittany bateu sua BMW no penúltimo ano do ensino médio enquanto digitava e dirigia. Meu pai comprou para ela um modelo ainda mais novo em vez disso. Acidentes acontecem. Eu recebi uma multa de trânsito por dirigir a 5 milhas acima do limite em uma zona escolar. Fiquei de castigo por um mês, e tive que pagar a multa eu mesmo. Ela reprovou em Química Orgânica 2 vezes e precisou de tutoria cara. Sem problemas. Eles contrataram o melhor tutor que o dinheiro pudesse pagar. Eu precisei de ajuda com cálculo. Descubra sozinho. Você é inteligente o suficiente. Mas aqui está a coisa, eu era quem realmente mantinha a família unida, enquanto ela criava o caos. Enquanto Brittany festejava, matava aulas e tratava a faculdade como férias prolongadas, eu mantinha um CR, coeficiente de rendimento, de 4,2 de 5, trabalhava meio período, fazia trabalho voluntário no abrigo de animais, dava aulas particulares para crianças mais novas de graça, e cuidava da maioria das responsabilidades domésticas que os adultos deveriam estar gerenciando. Eu era quem lembrava de pagar a conta de água quando a minha mãe estava ocupada com visitas de clientes. Eu era quem buscava a lavagem a seco do meu pai quando as costas dele atacavam após longos dias nos canteiros de obras.
Eu era quem fazia as compras de supermercado, planejava as refeições, e garantia que houvesse comida na casa para os jantares em família. Eu era quem limpava as bagunças da Brittany, tanto literal quanto figurativamente. Meus pais justificavam tudo isso dizendo que a Brittany era mais sensível e precisava de apoio extra, porque era emocionalmente frágil e ainda estava se encontrando. Enquanto isso, eu era naturalmente responsável e não precisava de tanta atenção porque era maduro para a minha idade, e conseguia lidar com as coisas de forma independente. Eles faziam minha competência e confiabilidade parecerem razões para me dar menos cuidado e atenção, e não mais reconhecimento e apoio. Toda vez que eu tinha sucesso, eles agiam como se fosse o esperado. Toda vez que a Brittany falhava, agiam como se fosse uma tragédia que exigia a energia de toda a família para resolver. A pior parte era como eles me usavam para consertar os problemas da Brittany, enquanto davam a ela todo o crédito por qualquer sucesso eventual. Quando ela bateu a BMW, passei o fim de semana inteiro ajudando meu pai a avaliar os danos, pesquisar peças de reposição e negociar com as seguradoras. Quando ela finalmente passou em Química Orgânica na terceira tentativa, eu tinha passado meses dando aulas particulares para ela sobre conceitos básicos que ela deveria ter aprendido no ensino médio. Quando ela foi presa por beber sendo menor de idade em alguma festa de fraternidade, eu fui quem teve que buscá-la na cadeia às 3 da manhã porque minha mãe e meu pai estavam muito decepcionados e emocionalmente exaustos para lidar com isso. Mas quando a Brittany finalmente se formou na faculdade comunitária com 2 anos de atraso, quem recebeu todos os elogios? Ela. Estamos muito orgulhosos de como você superou seus desafios, minha mãe dizia. Enquanto isso, eu era tratado como o estagiário não remunerado da família, essencial para manter tudo funcionando, mas invisível quando se tratava de reconhecimento ou apreciação. Os pais do autor estão sendo muito injustos. Punir o filho que leva uma multa por exceder um pouco do limite de velocidade, o que é errado justo, mas passar a mão na cabeça da Brittany quando ela comete um crime de trânsito é de uma hipocrisia sem tamanho. Eles estão ensinando para ela que ser correto não vale nada e que ser irresponsável compensa. Enquanto ela não sofrer consequências de verdade, ela vai continuar colocando a vida dos outros em risco. Enfim, vamos continuar. Eu continuava dizendo a mim mesmo que as coisas mudariam quando eu fizesse 18 anos. Finalmente, eu seria legalmente um adulto. Finalmente, eles teriam que me respeitar como um membro igual da família. Finalmente, eu receberia algum reconhecimento por tudo o que fiz para manter esta casa funcionando enquanto eles focavam toda a atenção em sua problemática filha de ouro. Eu não poderia estar mais errado sobre como isso se desenrolaria. Então, 2 anos atrás, eu estava prestes a fazer 18. Isso deveria ser algo enorme: maioridade legal, formatura do ensino médio em poucos meses, aceitação antecipada na faculdade com bolsas parciais. Eu estava ansioso por este aniversário há literalmente anos. Pela primeira vez, eu queria me sentir como o centro das atenções de uma forma positiva. Não porque eu estivesse consertando o problema de outra pessoa, ou encobrindo a disfunção familiar, mas porque eu estava sendo realmente celebrado por quem eu era e pelo que havia conquistado. Perguntei aos meus pais se poderíamos ter uma festa legal. Nada louco ou caro. Apenas família, alguns amigos da escola e do trabalho. Talvez 25 a 30 pessoas no total. Poderíamos fazer no nosso quintal, grelhar comida, colocar música, celebrar adequadamente. Eu até me ofereci para ajudar a pagar com o dinheiro que guardei do meu emprego. Minha mãe e meu pai pareceram genuinamente animados com a ideia. Nosso bebê está se tornando um homem, minha mãe vivia dizendo às suas amigas e clientes. Passamos semanas planejando tudo. Enviamos convites formais com 3 semanas de antecedência, encomendamos um bolo personalizado, planejamos um menu inteiro de hambúrgueres grelhados, cachorros quentes e acompanhamentos. Minha mãe até me ajudou a criar uma playlist de música que agradasse a diferentes faixas etárias. Convidei todos que importavam para mim. Meu melhor amigo Marcos, minha namorada Sara, colegas do ensino médio, amigos do trabalho na academia. Meu professor favorito, que escreveu cartas de recomendação e acreditou em mim quando outros não acreditaram. Até meu chefe, que tinha sido como mentor e figura paterna. Este seria o meu momento de mostrar a todos que o garoto quieto e responsável tinha realmente se tornado alguém. Eu tinha sido aceito em uma boa universidade, tinha dinheiro de bolsa, mantinha relacionamentos com pessoas de qualidade, e estava pronto para começar minha vida adulta em solo firme. Então, exatamente 3 dias antes da festa, a viagem de férias da Brittany para Cancún foi cancelada. Ela estava planejando essa viagem há meses com suas amigas da faculdade. Uma semana em algum resort de luxo onde os quartos custavam $400 por noite, festas todas as noites em clubes à beira-mar, sessões de fotos para o Instagram com fotógrafos profissionais, toda a experiência de estilo de vida de influenciadora que ela estava constantemente perseguindo. Meu pai já tinha desembolsado $4.500 para ela e para a viagem dela. Mas o grupo de amigas teve algum desentendimento massivo por causa de um drama que nunca entendi completamente. E de repente, a viagem foi cancelada. Os depósitos foram perdidos, e Brittany ficou presa em casa sem nada para fazer durante suas férias. Ela chegou em casa na tarde de sexta-feira absolutamente perdendo a cabeça. Estou falando de um colapso nuclear em escala total, chorando, gritando, quebrando coisas no quarto, batendo portas, a performance completa. Ela estava contando com essa viagem como sua recompensa por finalmente passar em suas aulas naquele semestre. Meus pais entraram em modo de crise total imediatamente.
Minha mãe ligou para o trabalho dizendo que estava doente para confortá-la, cancelando 3 reuniões com clientes e potencialmente perdendo comissões. Meu pai cancelou seus planos de golfe no fim de semana e sua noite de pôquer com os amigos. Eles pediram a comida tailandesa favorita dela do lugar caro do outro lado da cidade. Prepararam um banho de espuma com aquelas bombas de banho superfaturadas que ela ama. Até ligaram para o terapeuta dela para agendar uma sessão de emergência. Eles basicamente a trataram como se ela estivesse de luto por uma morte, em vez de apenas perder uma viagem que a maioria das pessoas nunca poderia pagar em primeiro lugar. No sábado de manhã, menos de 24 horas antes da minha festa, eu estava na cozinha às 7 da manhã, ajudando a preparar a comida e a montar as decorações, quando Brittany desce as escadas em seu pijama de seda, com os olhos ainda vermelhos inchados do seu festival de drama contínuo. Eu não aguento ter uma festa aqui amanhã, ela anunciou, como se estivesse entregando um diagnóstico médico. Estou muito frágil emocionalmente agora. O barulho e todas aquelas pessoas vão gatilhar minha ansiedade sobre a situação da viagem e atrasar minha recuperação emocional. Meu estômago caiu no chão. Brittany, é a minha festa de aniversário. Temos esse plano há semanas. As pessoas já estão planejando vir. Eu sei, e sinto muito pelo momento, disse ela, com novas lágrimas começando a fluir. Mas estou passando por algo realmente traumático agora. Preciso que a casa esteja calma e pacífica para que eu possa processar meus sentimentos sobre essa decepção. Ter uma festa seria realmente insensível ao meu estado emocional atual. Minha mãe imediatamente começou a concordar com a cabeça, como se a Brittany estivesse fazendo todo o sentido do mundo. Ela tem um ponto, querido. Sua irmã está lidando com muita decepção e rejeição agora. Essa situação de Cancún realmente abalou a confiança dela. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mãe, é o meu aniversário de 18 anos. É um marco importante. As pessoas já estão esperando vir. Convidei meu professor, meu chefe, os pais da Sarah. Foi quando Brittany jogou seu trunfo. Se você realmente se importasse comigo como sua irmã, você adiaria até que eu estivesse me sentindo melhor. Famílias devem apoiar umas às outras durante tempos difíceis, não piorar as coisas sendo egoístas. Meu pai entrou na cozinha durante essa conversa e imediatamente ficou do lado dela sem nem ouvir minha perspectiva. Filho, sua irmã precisa de nós agora. Você é forte o suficiente para lidar com uma pequena decepção. Ela não foi construída da mesma forma que você. Mas, pai, está quase tudo preparado para amanhã, já convidei todo mundo, e estou planejando isso há semanas. Encomendei um bolo, comprei decorações, planejei o menu inteiro. Nós reagendaremos para o próximo fim de semana, ele disse com firmeza, já passando mentalmente para o próximo tópico. A família vem em primeiro lugar. E agora, sua irmã precisa do nosso apoio mais do que você precisa de uma festa. Você terá muitos outros aniversários. O descaso casual com o meu aniversário marcante, o descaso comigo como uma pessoa que importava, bateu como um soco físico no estômago. Isso não era apenas sobre uma festa sendo cancelada. Era sobre 18 anos sendo tratado como se minhas necessidades, sentimentos e conquistas não importassem sempre que Brittany tivesse qualquer tipo de crise ou inconveniência. Passei o resto do sábado fazendo ligações humilhantes para cancelar tudo. Minha namorada ficou confusa e magoada por eu ter esperado até o último minuto para cancelar. Meus amigos ficaram decepcionados, e alguns já tinham planos para o fim de semana seguinte. Meu professor pareceu genuinamente preocupado comigo e perguntou se estava tudo bem em casa. Meu chefe foi compreensivo, mas claramente achou estranho eu cancelar minha própria festa de aniversário. Tive que mentir para todos e dizer que fiquei doente de repente, porque não conseguia admitir que minha própria família tinha cancelado meu aniversário para acomodar o drama da minha irmã. A humilhação era insuportável. Enquanto isso, Brittany passou o dia inteiro relaxando na piscina em um biquíni de grife, postando stories melancólicos no Instagram sobre lidar com as decepções da vida e aprender a encontrar paz em mudanças inesperadas. Ela parecia estar em um dia de spa, não processando um trauma emocional. Naquela noite, sentado sozinho no meu quarto no que deveria ter sido a véspera da minha grande celebração, tomei uma decisão que mudaria a trajetória de toda a minha vida. Eu estava farto de ser o animal de apoio emocional, o solucionador de problemas, e a equipe de manutenção não remunerada desta família. Na manhã seguinte, meu aniversário de 18 anos de fato, acordei com absolutamente zero reconhecimento da minha família. Nenhum feliz aniversário, nenhum café da manhã especial, nenhum presente, nenhum reconhecimento de que aquele dia era diferente de qualquer outro domingo. Minha mãe estava ocupada demais fazendo para a Brittany seu smoothie de proteína favorito, e meu pai já estava em um canteiro de obras porque o domingo era, aparentemente, apenas mais um dia de trabalho. A casa parecia exatamente igual a todos os outros dias, exceto que agora eu era oficialmente um adulto sendo tratado como uma criança invisível. Por volta do meio-dia, Brittany teve a audácia de reclamar que eu estava estragando o clima ao ficar quieto e distante. Não é minha culpa que sua festa foi cancelada, ela disse enquanto rolava o celular e comia o brunch sofisticado que a minha mãe tinha preparado para ela. Você não precisa descontar seu mau humor em todo mundo. Alguns de nós estão lidando com problemas reais. A Brittany dizer que não tem culpa da festa do irmão ser cancelada é o auge da cara de pau. Ela destruiu a festa do irmão por puro egoísmo e ainda teve a audácia de mandar ele não descontar o mau humor. Uma atitude dessas mostra que ela é uma pessoa vazia,
que só sabe sugar os outros e nunca assume a responsabilidade pelo que faz. Enfim, vamos continuar. Foi quando algo fundamental quebrou dentro de mim. Percebi que tinha opções que nunca havia considerado seriamente antes. Eu tinha 18 anos agora, era legalmente um adulto com direitos e liberdades. Tinha dinheiro guardado de 2 anos trabalhando na academia. Tinha amigos cujas famílias realmente me valorizavam e me tratavam com respeito. Mais importante ainda, eu tinha as notas, bolsas de estudo, e a aceitação na faculdade para construir uma vida independente dessas pessoas que claramente não me apreciavam ou valorizavam. Comecei a fazer ligações do meu quarto. Primeiro, liguei para o meu treinador de luta livre. A família dele sempre foi gentil comigo, e eu sabia que eles tinham um quarto extra desde que o filho mais velho saiu para a faculdade. Quando expliquei a situação em termos gerais, eles imediatamente se ofereceram para me deixar ficar com eles pelo tempo que eu precisasse. Você é como um filho para nós de qualquer maneira, disse a esposa dele quando atendeu o telefone. Seria uma honra ter você aqui durante o seu último ano. Segundo, liguei para o meu chefe na academia. Ele vinha me incentivando a assumir mais horas e até mencionou que sua outra unidade do outro lado da cidade precisava de ajuda. Quando perguntei sobre a possibilidade de trabalho em tempo integral, ele disse que poderia me dar 30 horas por semana imediatamente. Você é o garoto mais responsável que já contratei, ele me disse. Se você precisa de mais renda para sua independência, eu tenho oportunidades para você. Terceiro, liguei para minha conselheira escolar no número da casa dela. Ela ficou chocada quando contei o que tinha acontecido, e imediatamente se ofereceu para me ajudar a resolver a logística de terminar o último ano morando de forma independente. O que seus pais fizeram foi completamente inapropriado, disse ela. Um aniversário de 18 anos é um marco importante, e cancelá-lo pelas razões que você descreveu mostra um problema sério com as prioridades da família. No domingo à noite, eu tinha um plano abrangente para a independência. Passei a semana seguinte sendo completamente normal na superfície. Fui à escola, trabalhei meus turnos regulares na academia, cumpri minhas responsabilidades domésticas habituais como se nada tivesse mudado. Meus pais acharam que minha atitude tinha melhorado, e estavam orgulhosos por eu estar lidando com a decepção de forma madura. O que eles não sabiam era que eu estava silenciosamente tirando meus pertences importantes de casa, alguns itens a cada dia para a casa do meu treinador, meus documentos importantes, meus eletrônicos, minhas melhores roupas, livros, troféus de luta livre, qualquer coisa que realmente importasse para mim. Também parei de fazer todas as pequenas coisas que mantinham a casa funcionando perfeitamente. Não lembrei o meu pai sobre as datas de vencimento das contas, não organizei a papelada dos clientes da minha mãe, nem atualizei o calendário dela, não limpei as bagunças aleatórias pela casa, não fiz as compras do mês e nem planejei refeições. No sábado seguinte, exatamente uma semana após o meu aniversário cancelado, terminei o trabalho. Esperei até que ambos os pais estivessem fora de casa, e Brittany estivesse no shopping gastando o dinheiro deles. Empacotei o resto dos meus pertences em sacos de lixo e caixas, esvaziando sistematicamente meu quarto de tudo o que me pertencia. Deixei um bilhete na minha cama junto com a chave da casa, já que minhas necessidades, sentimentos e marcos parecem não importar nesta família, decidi ir para algum lugar onde importem. Não entrem em contato comigo a menos que estejam prontos para se desculpar genuinamente, e fazer mudanças reais na forma como me tratam. Vou terminar o ensino médio e começar minha vida adulta com pessoas que realmente me valorizam e respeitam. Isso não é uma birra ou uma fase. Sou eu escolhendo me cercar de pessoas que me tratam como se eu importasse. Carreguei tudo na minha velha caminhonete, olhei uma última vez para a casa onde vivi por 8 anos, e dirigi para longe, sabendo que nunca mais moraria ali. A sensação imediata de alívio e liberdade foi avassaladora. Pela primeira vez na minha vida, eu estava tomando uma decisão importante baseada puramente no que era melhor para mim, não no que era mais conveniente para todos os outros. Morar com a família do meu treinador foi como entrar em um universo paralelo onde os filhos eram realmente valorizados, apoiados e tratados com respeito. Eles celebravam minha presença, perguntavam sobre o meu dia, me incluíam nas decisões familiares, e me tratavam como um membro valioso da família, em vez de um ajudante doméstico não remunerado. Pela primeira vez na vida, senti que estava vivendo com pessoas que genuinamente me queriam lá. Enquanto isso, minha família original estava desmoronando sem mim para manter tudo unido, e o processo foi fascinante e satisfatório de assistir. Os primeiros sinais apareceram em poucos dias. Eu era quem cuidava da maioria das tarefas administrativas que mantinham a casa funcionando, lembretes de contas, agendamento de consultas, compras de supermercado, planejamento de refeições, organização básica. Sem mim lá como assistente pessoal não remunerado da família, as coisas começaram a escapar pelas frestas imediatamente. Em 3 semanas após minha partida, eles atrasaram o pagamento da hipoteca, receberam multas por atraso em vários cartões de crédito, e a minha mãe perdeu um cliente importante porque esqueceu de um prazo crucial que eu normalmente teria monitorado para ela. Mas o caos real era a Brittany. Veja bem, comigo fora, meus pais de repente tiveram que lidar com os problemas dela diretamente, em vez de me terem como amortecedor, mediador e solucionador de problemas. E nossa, como ela tinha problemas que vinham se acumulando como uma bomba relógio. Primeiro, ela reprovou em 2 matérias naquele semestre e foi colocada em observação acadêmica. Sem mim lá para dar aulas particulares, ajudar com os trabalhos, e basicamente fazer metade do curso dela, ela estava completamente perdida. Ela vinha contando com a minha ajuda por tanto tempo que nunca aprendeu de fato a estudar, pesquisar ou gerenciar suas responsabilidades acadêmicas.
Meu pai teve que contratar um tutor particular caro a $75 por hora, mas Brittany continuava faltando às sessões porque não batia com o estilo de ensino dele. Depois, ela foi presa novamente, desta vez por furtar em uma boutique de luxo. Aparentemente, ela vinha roubando maquiagem, acessórios e roupas. Ela foi pega tentando roubar uma bolsa de $300, e a loja prestou queixa. Meu pai teve que contratar um advogado e pagar milhares de dólares em honorários advocatícios, restituição e custas judiciais. A pior parte era que ela estava roubando não porque não pudesse pagar as coisas, mas porque gostava da emoção, e se sentia no direito de ter o que quisesse. Mas a descoberta mais devastadora foi que ela vinha roubando sistematicamente da minha mãe e do meu pai por anos. Comigo fora, não havia ninguém para encobrir o dinheiro que faltava, inventar desculpas para despesas inexplicáveis, ou ajudar a equilibrar as contas. Eles descobriram que ela estava pegando o dinheiro vivo da bolsa da minha mãe, usando os cartões de crédito do meu pai para compras não autorizadas, e até forjando assinaturas em cheques. O valor total era impressionante, mais de $35 mil em gastos não autorizados ao longo de 2 anos. Dinheiro que poderia ter pago minhas despesas da faculdade, dinheiro que poderia ter garantido a aposentadoria deles. Em vez de finalmente responsabilizá-la, eles dobraram a aposta em permitir o comportamento dela. Meu pai fez um empréstimo para pagar os honorários advocatícios e a dívida acumulada dela. Minha mãe começou a trabalhar 7 dias por semana para cobrir as despesas extras. Eu assisti a tudo isso se desenrolar através das redes sociais, amigos em comum, e a rede de fofocas da comunidade. Meus pais pareciam exaustos e estressados em todas as fotos. Sua imagem de família perfeita estava rachando publicamente. Eles tentaram me ligar constantemente, é claro, deixaram dezenas de mensagens de voz cada vez mais desesperadas implorando para eu voltar para casa e conversar, para ajudar a família a passar por esse momento difícil, para ser maduro e resolver as coisas. Mas note o que faltava consistentemente em cada mensagem: nenhum pedido de desculpas por cancelar minha festa de aniversário. Nenhum reconhecimento de que me trataram injustamente. Apenas chantagens emocionais sobre como minha ausência estava tornando a vida deles mais difícil. Por favor, filho, precisamos de você aqui, diziam as mensagens de voz do meu pai. Sua irmã está realmente sofrendo sem você para ajudá-la, e sua mãe e eu não sabemos como lidar com todos esses problemas sozinhos. Mas eu me mantive forte e não respondi a nenhuma das tentativas de contato. Eu estava prosperando no meu novo ambiente, mantendo minhas notas boas, trabalhando 30 horas por semana, treinando com a equipe de luta livre, e construindo amizades genuínas com pessoas que me valorizavam. Eu estava finalmente vivendo para mim mesmo, em vez de limpar constantemente a bagunça dos outros. A Brittany passou de garota mimada para criminosa de vez. Roubar dos próprios pais e ainda furtar lojas não é problema emocional, é falta de caráter e de respeito total por todos. Ela roubava não por necessidade, mas por diversão. Ela não ama os pais, ela os vê como um banco infinito que ela pode assaltar quando quiser. Ao sair daquela casa, o autor não só se salvou, como também forçou os pais a enxergarem algo. Eles criaram um monstro. Enfim, vamos continuar. No momento em que me formei no ensino médio com honras, e uma bolsa integral para a faculdade Arizona State, a situação da minha família original tinha passado de ruim para absolutamente catastrófica. Brittany havia abandonado a faculdade completamente após ser expulsa por desvios de conduta. Ela foi pega pedindo para outros alunos escreverem seus trabalhos, pagando pessoas para fazerem provas online em seu lugar, e até enviando tarefas que havia roubado de ex-alunos. A gota d'água foi quando ela tentou subornar um professor para mudar sua nota. Meu pai estava tão desesperado para salvar o futuro dela que pagou $15 mil para um programa online duvidoso que prometia um diploma em gestão de negócios em 6 meses. Obviamente, era um golpe completo que os deixou com nada além de um certificado sem valor e mais dívidas. A carreira imobiliária da minha mãe estava sofrendo muito porque ela estava distraída demais, estressada, e emocionalmente exausta para se concentrar adequadamente nos clientes. Ela perdeu vários negócios importantes devido a compromissos perdidos, prazos esquecidos, e erros básicos que nunca teriam acontecido quando eu estava lá para ajudá-la a se manter organizada. A empresa de construção do meu pai também estava com dificuldades. Sem mim lá para ajudar com a papelada, organização e administração básica do negócio, ele cometeu vários erros dispendiosos em licitações de projetos e cálculos de materiais. Ele também pegou empréstimos pesados contra a empresa para financiar as diversas crises de Brittany. Mas o verdadeiro golpe foi a reputação social e o status deles na comunidade. Veja bem, as pessoas em nosso bairro suburbano unido começaram a notar as coisas. Os problemas legais de Brittany foram parar no registro policial local que é publicado no boletim informativo da comunidade. O estresse financeiro deles tornou-se óbvio quando venderam o barco do meu pai, depois o carro de luxo da minha mãe, e começaram a faltar a eventos sociais que não podiam mais pagar. Pior de tudo, a notícia estava se espalhando sobre o motivo pelo qual eu havia saído de casa. Meus antigos professores, colegas de luta livre e pais de amigos estavam fazendo perguntas. Quando a verdade veio à tona sobre o cancelamento da minha festa de aniversário de 18 anos por causa do drama da Brittany, o julgamento da comunidade foi rápido e severo. Phoenix é uma cidade grande, mas nossa comunidade suburbana é pequena o suficiente para que a reputação e o status social realmente importem. Outros pais começaram a evitar os meus pais em eventos escolares e funções do bairro. Meu pai começou a perder negócios potenciais de pessoas que não queriam se associar a um homem que tratava seu filho responsável e realizado de forma tão medíocre.
Minha mãe perdeu clientes que preferiam trabalhar com corretores de imóveis que demonstrassem bom senso e valores familiares estáveis. A disfunção da família dela tornou-se um fardo profissional. O contraste era nítido e público. Aqui estava eu, prosperando no meu último ano, sendo reconhecido por conquistas acadêmicas, vencendo lutas, sendo celebrado por meus treinadores, pela família que me acolheu e meus professores, enquanto minha família original estava implodindo de maneira espetacular. Eles construíram toda a sua identidade em torno de serem a família de sucesso, com os filhos perfeitos. Sem mim lá para manter essa imagem, e com os problemas de Brittany tornando-se cada vez mais públicos, essa identidade cuidadosamente construída colapsou completamente. As chamadas e mensagens para mim tornaram-se diárias, depois várias vezes por dia. As mensagens de voz ficaram mais longas, mais desesperadas, e mais reveladoras sobre o quão mal as coisas estavam desmoronando. Filho, por favor. Sabemos que cometemos erros, mas precisamos de você aqui. Sua mãe chora todas as noites, e não consegue dormir. O negócio está com dificuldades e não sei como organizar tudo do jeito que você costumava fazer. As pessoas no bairro continuam perguntando por você, e não sabemos o que dizer a elas. Mas mantive-me firme em minha decisão e não respondi a nenhuma de suas tentativas de contato. Eu estava vivendo minha melhor vida, me formei, ganhei uma bolsa integral para a faculdade, fui promovido a supervisor de turno na academia, mantive um relacionamento saudável com minha namorada Sarah, e construí amizades genuínas com pessoas que me respeitavam e valorizavam. No início do meu segundo ano na faculdade, cerca de 18 meses depois de eu ter saído de casa, Brittany teve sua maior crise até então, e desta vez destruiu o que restava da estabilidade financeira e do status social dos meus pais. Ela se envolveu com um cara que a convenceu de que ela poderia ganhar dinheiro fácil através de investimento em criptomoeda. E isso não era um investimento legítimo. Era algum esquema de pirâmide óbvio envolvendo uma moeda falsa que prometia retornos de 500% em 6 meses. Brittany convenceu meus pais e transferiu $200 mil da conta de poupança dos meus pais para este golpe. Isso representava todo o fundo de emergência deles, uma boa parte das economias para a aposentadoria, e o dinheiro que planejavam usar para pagar o empréstimo. Quando o investimento previsivelmente desapareceu, junto com os golpistas que o criaram, meus pais perderam a cabeça. Mas essa nem foi a pior parte da destruição financeira de Brittany. Ao longo do ano anterior, ela também vinha sistematicamente acumulando dívidas em nome dos meus pais, em cartões de crédito que meu pai não conhecia, e também empréstimos pessoais. Ela havia se tornado sofisticada em sua manipulação financeira, usando o bom crédito e as informações familiares deles para acessar dinheiro que nunca autorizaram. No momento em que descobriram a extensão total, ela havia criado mais de $30 mil em dívidas pelas quais eles eram legalmente responsáveis. Combinado com as economias perdidas, o dano financeiro total foi bem superior a $230 mil, o suficiente para destruir completamente vários anos de economia da vida de classe média deles. A devastação financeira foi rápida e completa. Eles tiveram que declarar falência, o que arruinou seu crédito e suas reputações profissionais. Foram forçados a vender a casa em que viviam há 15 anos, a casa onde cresci, a casa que representava a versão deles do sonho americano. Eles se mudaram para um pequeno apartamento de 2 quartos em uma parte menos desejável da cidade, perderam a maioria de seus bens na mudança para um lugar menor, e enfrentaram a realidade de recomeçar financeiramente aos 50 anos. O negócio de construção do meu pai entrou em recuperação judicial sob a carga de dívidas e complicações legais. Minha mãe teve que aceitar um emprego em uma outra imobiliária corporativa, onde ganhava um pouco menos que seu emprego anterior, e não tinha autonomia ou respeito. Mas o custo pessoal foi ainda maior do que a devastação financeira. Brittany, enfrentando consequências reais pela primeira vez em seus 26 anos de vida, teve um colapso mental completo. Ela não conseguiu lidar com a realidade de que suas ações destruíram a estabilidade de sua família, não conseguiu lidar com a culpa e a vergonha, não conseguiu funcionar quando as pessoas finalmente a responsabilizaram. Ela tornou-se completamente dependente deles para tudo: apoio emocional, suporte financeiro, gerenciamento básico da vida. Ela não conseguia manter um emprego por mais de algumas semanas, não conseguia gerenciar responsabilidades adultas básicas, não conseguia funcionar como uma pessoa independente. Meus pais, agora na casa dos 50 anos e financeiramente devastados, viram-se cuidando de uma mulher criança de 26 anos, enquanto viviam de salário em salário em condições apertadas. O estresse de sustentar 3 adultos com 2 rendimentos de quase salário mínimo, enquanto lidavam com processos de falência, foi esmagador. A pressão destruiu o casamento deles após 25 anos juntos. Eles se separaram 6 meses depois, incapazes de lidar com o estresse, a culpa e o ressentimento que se acumularam em torno do comportamento de Brittany e da conivência deles com isso. Meu pai mudou-se para a casa do irmão e tentou se adaptar à nova realidade de ganhar uma fração do que ganhava como dono de empresa. Minha mãe aceitou um segundo emprego em uma loja de varejo apenas para fechar as contas, trabalhando 60 horas por semana para pagar o aluguel e as necessidades básicas. A imagem da família perfeita que trabalharam décadas para construir foi completamente destruída, e sua reputação na comunidade estava em ruínas. Pessoas que antes os respeitavam agora os viam como exemplos de advertência sobre os perigos de permitir comportamentos tóxicos em filhos adultos. No mês passado, tudo fechou o ciclo da maneira mais satisfatória e justificável possível. Eu estava no meu apartamento perto do campus da universidade, estudando para os exames finais do meu curso de administração de empresas, quando recebi uma ligação de um número que não reconheci. Contra o meu bom senso, atendi. Era meu pai ligando do telefone do irmão dele, porque eu bloqueei todos os números deles há mais de um ano.
Filho, disse ele, e eu pude ouvir anos de exaustão, derrota e desespero genuíno em sua voz. Por favor, não desligue. Sei que você tem todo o direito de nos odiar e nunca mais falar conosco. Mas precisamos conversar. Precisamos pedir sua ajuda. Eu quase encerrei a chamada imediatamente, mas algo em seu tom, um quebrantamento que eu nunca tinha ouvido antes, me fez ouvir. Sua mãe e eu, perdemos tudo. A casa, o negócio, nossas economias, nosso casamento, nossa reputação na comunidade. Estamos morando separados agora, ambos trabalhando ganhando cerca de um salário mínimo apenas para sobreviver. E Brittany? Brittany é completamente dependente de nós, mas nem conseguimos mais cuidar de nós mesmos. Ele ficou em silêncio por um momento, e eu pude ouvi-lo lutando para se recompor. Nós sabemos por que você foi embora. Tivemos 2 anos para pensar sobre isso e sabemos que tratamos você terrivelmente. Cancelamos seu aniversário de 18 anos por algo que não importava, e temos pago o preço desde então. Você era quem mantinha nossa família unida, e nós o jogamos fora como se você não importasse. Pela primeira vez na minha vida, ouvi remorso genuíno e autoconsciência em sua voz. Precisamos de ajuda, admitiu ele, e eu pude ouvir o quanto custou para ele dizer aquelas palavras. Não dinheiro. Sabemos que não merecemos isso, e você é um estudante universitário. Mais conselhos, orientação, alguém que saiba tomar decisões responsáveis. Você é o único nesta família que tem a vida organizada. Você está prosperando na faculdade. Você construiu uma vida para si mesmo. Você se tornou tudo o que deveríamos ter apoiado você a ser desde o início. Deixei que ele terminasse todo o seu discurso. Ele falou sobre como estavam orgulhosos das minhas notas, da minha independência, da minha maturidade, como vinham acompanhando minhas redes sociais à distância, e se gabando para as pessoas sobre minhas conquistas, enquanto fingiam que ainda faziam parte da minha vida. As pessoas perguntam de você o tempo todo, disse ele. Querem saber como nosso filho de sucesso está indo na faculdade, e temos que fingir que ainda temos um relacionamento com você, quando a verdade é que o destruímos através do nosso próprio egoísmo e falta de julgamento. Então minha mãe entrou na linha e ela estava chorando abertamente. Filho, sinto muito. Sei que não merecemos seu perdão, mas percebemos que você era a melhor coisa da nossa família. E nós jogamos isso fora. Não sabemos como consertar nada disso sem você. Não sabemos como ajudar a Brittany a se tornar uma adulta funcional. Não sabemos como reconstruir nossas vidas. Cometemos muitos erros, mas o maior deles foi não valorizar você. Quando eles terminaram seus discursos emocionados, respirei fundo, e disse exatamente o que pensava. Vocês estão absolutamente certos. Vocês não merecem perdão. Vocês cancelaram minha festa de 18 anos por causa do drama da Brittany. Vocês passaram toda a minha infância me tratando como ajuda não remunerada enquanto davam a ela tudo o que ela queria. Vocês a incentivaram a se tornar uma criminosa financeira que destruiu a vida de vocês. E fizeram isso porque não suportavam a ideia de responsabilizá-la por nada. Mas aqui está o ponto, continuei, sentindo-me mais forte e seguro a cada palavra. Eu não preciso mais de vocês. Construí algo melhor sem vocês. Tenho pessoas que me valorizam, me apoiam e celebram meus sucessos. Tenho mentores que acreditam em mim, amigos que me respeitam, e um futuro que estou construindo através dos meus próprios esforços. Não preciso ser a criança de apoio emocional de vocês ou o seu solucionador de problemas. O silêncio do outro lado foi profundo e revelador. No entanto, eu disse, surpreendendo a mim mesmo com as próximas palavras, estou disposto a ter um relacionamento com vocês sob condições muito específicas. Primeiro, a Brittany precisa de ajuda profissional séria, e deve começar a contribuir com a sociedade em vez de ser um fardo para todos ao seu redor. Ela precisa conseguir um emprego, pagar o que roubou, e provar que consegue funcionar como uma adulta. Segundo, vocês dois devem reconhecer publicamente que me trataram injustamente, e que minha partida foi completamente justificada. Terceiro, qualquer relacionamento que tivermos daqui para frente será baseado no respeito mútuo, não na necessidade de vocês de que eu conserte problemas que vocês mesmos criaram. A voz do meu pai era quase um sussurro, faremos qualquer coisa que você pedir. E quarto, acrescentei, vocês precisam entender que não sou o filho de vocês voltando para casa para salvar a família. Sou um adulto independente, oferecendo um relacionamento condicional a pessoas que precisam provar que mudaram a forma como abordam a dinâmica familiar e a responsabilidade pessoal. Eles concordaram com cada condição sem hesitação ou negociação. Ao longo do último mês, tenho observado eles cumprirem o combinado. Meu pai colocou a Brittany em uma terapia intensiva e exigiu que ela conseguisse um emprego de meio período em um restaurante de fast food, o primeiro emprego real dela em anos. Minha mãe tem trabalhado em uma carta de desculpas pública reconhecendo seus erros e minha decisão justificada de partir. Ambos estão em aconselhamento familiar para lidar com seus comportamentos de conivência e aprender padrões de relacionamento mais saudáveis. Será que algum dia os perdoarei totalmente? Provavelmente não. O dano foi profundo demais e durou tempo demais. Mas ver todos eles perdendo tudo o que priorizaram em vez de mim, enquanto eu construía uma vida independente de sucesso, foi a vingança mais satisfatória que eu poderia ter pedido. Chegamos ao fim desta história. Os pais do autor passaram 18 anos ensinando que família significa apenas servir aos caprichos de quem grita mais alto.
Brittany aprendeu a transformar cada inconveniência em tragédia shakespeariana para manipular todos ao redor. E os pais sempre caíam. Cancelar o aniversário de 18 anos do filho por causa de uma viagem cancelada da filha de 24 anos. Isso não é amor familiar, é cumplicidade com abuso emocional. Eles sacrificaram o filho no altar da filha problemática repetidamente, achando que ele sempre aguentaria. Brittany, por sua vez, tornou-se especialista em transformar as pessoas em ferramentas para seus desejos. O autor fez absolutamente certo em cortar esse cordão umbilical tóxico. Sua decisão de sair de casa foi autopreservação básica. Moral da história: família não é obrigação de ser saco de pancada emocional de ninguém, e quem não te valoriza não merece sua presença. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares, Dero, Tego 071, Felipe Martin, Thay Azuri, William Santos, Deusimar Alves, Além da Imaginação, Samuel, Recap Mil Grau, Alex Oivani, Rodrigo Capellini, Robesteban, Tenuqueve, Leca 007, Eletro Macumba, Cristina Abrão, Oromar Ângelo, Esdras Fernandes, Felipe Lima, Daniel Sirius Dan. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui.